Oi, Lenira, tudo bem? Oi, Mauro, bom dia, Rebeca. Mauro, você viu quem voltou? Lá, lá, lembra? O quadro que ficava O na casa quadro, antiga. Na casa antiga exatamente, finalmente. lá em Florianópolis, Rebeca, era um pouco diferente, porque era uma parede assim, bem logo atrás da Helenira, acho que uns, sei É. lá, nem 1 metro atrás dela. E aí tinha esse quadro ali que a gente via e continuamos vendo agora em outra posição. Casa nova, linda, né? Quero conhecer aí você, tua Então, mãe. tem que vir E a... conhecer você e a Rebeca também, quando vier por Floripa. É que esse quadro, eu acho que o povo do Fórum Café não conhece, porque isso foi quando a gente começou junto, né, Mauro? Lá no Vila das Mas Onze, no esse 247. quadro ele é muito marcante, né? Porque ele é um quadro, deixa eu ver se eu consigo mostrar para as pessoas fazer propaganda da minha amiga artista, cadê ali? Ele é um Legal. quadro que fala de desmatamento, tá vendo? E que tem uma bandeira vermelha e amarela do Brasil no meio de uma bernunça. Ela levou 20 anos, Feluz é o nome da artista, levou 20 anos para pintar esse quadro, e Nossa, ele tem sério? várias. É, porque ela foi pintando no processo, assim, não foi uma coisa que ela começou a pintar e ela não achava bom. Aí acontecia mais uma coisa no Brasil, ela botava mais uma imagem. E ela levou quase 20 anos para pintar. E eu acho esse quadro muito marcante. E finalmente, ontem, graças à dona Jussara, nós conseguimos ter ele na parede de novo. E... E nós vamos falar do tema, né? O tema das Então, florestas é o exatamente, eu não tema daqui a resisti a falar, pouquinho. porque ele tem. O quadro tem tudo a ver com o que está rolando. Daqui a pouquinho o Luciana Gatti está aqui, nós vamos falar especificamente sobre isso. Eu queria te ouvir sobre o 8 de janeiro, Elenira, mas antes de te ouvir sobre o 8 de janeiro, tem alguém querendo tua opinião sobre outro assunto aqui, né, Rebeca? Isso mesmo. O Miyagi, Lenira, te pergunta se você concorda com a Marta voltando para o PT como vice de Boulos agora aqui em São Paulo. Miyagi, eu vou dizer que eu sempre acho bom quando as pessoas melhoram de posição. Como ela estava num partido que eu acho pior do que o PT e veio para o PT, que eu acho que é um partido melhor, eu sempre acho bom. A questão, eu penso, é que tem uns poréns, né? E nesse caso eu vou citar o Walter Pomar, que é um dirigente nacional do PT que já foi entrevistado algumas vezes aqui pelo Mauro e pela Rebeca, que é a participação, e que também tem tudo a ver com o que a gente vai falar do 8 de janeiro depois, é que a Marta teve uma participação direta no golpe. E aí eu acho necessário que as pessoas, para participar do PT, das instâncias democráticas do PT, tenham que, no mínimo, fazer autocrítica sobre o que construíram a sua participação, como diria o Caetano, como é que é a participação independente no bloqueio a Cuba, sabe, assim, se você tá, eu acho que, não sei se a frase é exatamente essa, mas eu acho que quando você participa de um processo histórico do lado errado, que foi o que a Marta fez, acho ótimo que você saiba que em algum momento da sua história que aquele era o lado errado e tenha a intenção de, entre muitas aspas, voltar para o lado certo. Mas ao fazer isso, você precisa reconhecer publicamente que você cometeu um erro grave, um erro contra o Brasil. Mas e existe, impossível não fazer, um paralelo, ainda que em condições bastante diferentes, com a história do Alckmin ter vindo para o PSB e ter vindo ser o vice do Lula. Eu acho que acumular força é necessário. A gente não quer só disputar a eleição, a gente quer ganhar. É estratégico que o Boulos ganhe as eleições em São Paulo. A Marta é um grande ativo para isso, porque ela, quando foi prefeita de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, fez um governo que é marcado até hoje, que tem apoio nas periferias, que tem apoio em lugares onde o Boulos vai ter dificuldade, que traz uma base social a mais para além da base social em si do PT e do Boulos, mas não dá para fingir que isso não aconteceu, porque a gente está falando de um fato histórico que determinou pessoas morrendo de fome, que determinou a vitória do Bolsonaro, que determinou um processo muito traumático para o Brasil e muito violento para muita gente. Com a própria Dilma, inclusive, a Marta foi partícipe de um golpe misógino. Então é necessário fazer o processo, mas eu sempre acho bom que as pessoas saiam de posições ruins e venham para posições que eu acho melhores. Saiam de apoiar projetos como o do Nunes, que é um projeto autoritário, que beneficia posições neoliberais e grandes empresários, para projetos
que sejam inclusivos, enfim, socializantes e de direito à cidade, enfim, de não fascistas, né? Então é melhor que ela venha. Sempre quero as pessoas nesse movimento, vindo da direita para a esquerda e nunca o contrário. Mas ela precisa dar conta, né, e falar abertamente, e conversar com a militância do Partido dos Trabalhadores, e conversar com o povo brasileiro sobre os erros que ela cometeu, e reconhecer que foi um erro que ela não vai repetir, né? Porque autocrítica a gente não faz só por uma questão, como a própria Fátima Bezerra disse no ato do dia 8, né? Não é por vingança, não é... A pessoa precisa fazer para ela deixar claro que é um compromisso social. Vou citar uma fonte engraçada agora, mas é tipo Lilo e Stitch, assim, desculpa, é um compromisso de não repetir, né? Não adianta só dizer desculpa e amanhã fazer a mesma coisa de novo. É preciso fazer o pedido de desculpas e depois construir um compromisso de não repetir os mesmos erros, né? De ter aprendido com ele. O Julinho Bittencourt, um dos repórteres, um dos jornalistas mais experientes da redação aqui da Fora, de vez em quando ele está aqui com a gente na TV também, tem ido menos do que deveria, né? E que sabe tudo dessa área de cultura e artes, realmente, além de ser ele mesmo um artista, cantor, compositor, uma figuraça. Ele está dizendo aqui, está localizando aquela citação que você fez, né? A canção Haiti do Caetano e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba. Então, ela tem que apresentar a participação inteligente no golpe e na frase do Caetano, isso é uma ironia, né? É a pessoa reconhecer que cometeu um erro e que é um erro grave. Não é um erro qualquer. Vamos falar do dia 8, mas só deixando Boulos prefeito, Marta vice. Pode ter certeza que vão tentar costurar um acordo dele em não se candidatar à reeleição para ir para voos maiores, né? Tem aí 2000, né? Porque ele se vence a eleição agora em 2024, fica até 2024, 25, 26, 27, até 2028. Então, dependendo, ou ficar até a metade do segundo mandato, reeleito, para um outro voo, que é prefeito, que é governo do estado ou presidência. Então, tem um horizonte desta composição de Marta voltar à prefeitura de São Paulo, pelo menos 2 anos lá mais adiante, né? Então, vamos ver. Agora, é claro que política, a vida e a política cheia de seus imprevistos, idas e vindas e tal. Os planos, as planilhas não necessariamente acontecem. Elvira, dia 8. Como é que você viu o ato aqui? Como você está vendo essa disputa narrativa nas redes, com a extrema-direita muito agressiva? Como é que você está vendo o cenário aí? E conta pra gente também, Elvira, onde você esteve agora na segunda-feira. Eu vi seu vídeo, você estava bonita, com vestidão amarelo, falando, né, para várias pessoas. Conta pra gente também onde você passou o 8 de janeiro desse ano. Então, o 8 de janeiro desse ano a gente fez um ato na frente da Catedral aqui de Florianópolis, né? Exatamente para marcar esse fato histórico, porque a gente precisa ver o 8 de janeiro como um fato histórico. Os fatos históricos, eles não servem para a gente decorar datas nas aulas de história, eles servem para a gente marcar processos em que tem momentos agudos, em que tem momentos que são representativos de processos mais longos e mais complexos, né? Então, a gente fez esse ato, foi um ato pequeno, chamado por poucas pessoas, mas é que eu entendo que é importante a gente estar ali e a gente conversar com a população para, como disse o Mauro, disputar como é que esse fato vai entrar para a história. Isso é importante, para criar uma memória coletiva, e essa memória coletiva ser criada de uma maneira crítica, em que a gente realmente consiga construir vamos dizer assim, um consciente coletivo da importância de que coisas como essa não se repitam, da seriedade do que aconteceu, da gravidade do que aconteceu e do que não aconteceu. Porque a verdade é que a gente conseguiu se defender de um ataque brutal. E aí eu queria começar falando de uma coisa, e aí aqui, quando essa fala que a Rebeca está citando, que está nas minhas redes sociais, é uma fala que eu fiz juntando com um processo que está acontecendo aqui em Santa Catarina,
em que o governador do estado está tentando nomear o próprio filho, estava tentando nomear o próprio filho como secretário da Casa Civil, acabou voltando atrás por conta da pressão social, que é uma forma autoritária de enxergar, né, porque o filho dele não tem nenhuma qualificação, só estava sendo nomeado quase hereditariamente, né, lembranças capitâneas hereditárias, enquanto diz que não vai nomear diretores e diretoras eleitos nas escolas, porque não os considera competentes e não houve um quórum suficiente que ele estabeleceu arbitrariamente da cabeça dele do dia para a noite. E aí a gente vê que o viés autoritário, isso tem muito a ver com o que eu enxergo nacionalmente. Jorginho Melo é um dos governadores que não foi, e aí eu começo por um primeiro marco. Primeiro, dizendo, muito necessário todos os atos e eventos que foram feitos. A gente não pode passar por aquilo como uma coisa menor. Mas, apesar de necessários, importantes, marcantes, eu achei insuficientes. Eu discordo muito profundamente do nome que estava escrito para o ato, que é o nome Democracia Inabalada. Eu não acho que ela esteja inabalada. Eu acho que o nome devia ser exatamente o oposto, o antônimo disso, é Democracia Abalada. Ela não foi vencida, ela não foi derrotada nessa batalha, mas ela foi abalada. Tem uma série de reportagens que a agência pública está fazendo, que eu recomendo que as pessoas leiam sobre esse assunto, e uma delas fala, por exemplo, sobre uma cretina, cínica, associação de vítimas do 8 de janeiro, que são, na verdade, os criminosos que, ao serem punidos e estando se deparando com um sistema penitenciário, que eles sempre defenderam que os pretos deviam estar, que os pobres deviam estar, no discurso do bandido bom e bandido morto, do todo mundo que está na cadeia é culpado, do povo que nunca defendeu direitos humanos, que direitos humanos só para humanos direitos, e faz esse discurso cínico, eles construíram e estão construindo uma narrativa que tem inserção social, que tem diálogo com uma parte da população, que cinicamente se aproveita de disputas políticas que nós fizemos em defesa de direitos humanos historicamente, das populações que são encarceradas, e tenta transformar os criminosos ou os executores do crime, porque aí, de novo, né? Assim como no caso da Marielle, para além dos executores, a gente quer os financiadores, a gente quer os incitadores, a gente quer os mandantes. Eu sempre digo que todo crime tem mandantes, executores e cúmplices, né? E a gente, por enquanto, está sendo relativamente bom em responsabilizar uma parte dos executores, porque eu acho que tem uma parte dos executores entre os militares que não foram responsabilizados ainda, e pouco os mandantes e os cúmplices, porque para mim quem é incitador nesse caso pode ser visto como mandante do crime, né? Quem ficou nas redes sociais dizendo, questionando a urna eletrônica como instrumento de aferir a vontade popular. Então, eu acho que isso tudo é um elemento. E esse elemento, ele tem também uma resposta social, porque uma boa parte da população brasileira tem bons motivos para desconfiar da democracia que a gente tem. Porque essa democracia, ela atinge as pessoas acessam essa democracia de maneira muito desigual. Não é todo mundo tem os mesmos direitos, porque está escrito na Constituição que todo mundo tem os mesmos direitos. As mulheres não têm os mesmos direitos que os homens no Brasil, não é à toa que você tem 17% de deputadas e 83% de deputados. Quando você tem uma população de 52% de mulheres, e se você fizer o recorte racial, você vai ver que você tem uma minoria de homens brancos, que é em torno de 30% da população, que é super representada, que tem 80% dos deputados, que tem 90% dos ministros do STF. Então, a população que tem desconfiança com a democracia que a gente defende, ela tem bons motivos para ter essa desconfiança. E quando alguém constrói uma narrativa dizendo, mas nós éramos as pessoas que estávamos defendendo a democracia, o irônico é que o discurso dos dois lados é muito parecido, inclusive. Eles dizem que estão defendendo a democracia, tanto quanto nós. Só que eles dizem como? Nós estamos defendendo a democracia porque nós estamos defendendo o Brasil do comunismo. E aí um segundo elemento que eu queria trazer. Todo anticomunismo é fascista. O que não significa que a gente não possa ter
questionamentos, que todo mundo seja obrigado a ser comunista, ou que você não possa ter críticas às chamadas experiências do socialismo real, nada disso. Agora, anticomunismo, que é esse fantasma de todo comunismo é ditadura, todo comunismo é quebra da liberdade, todo comunismo é autoritário, todo comunismo é antirreligioso, todo comunismo... Esse fantasma sempre foi um instrumento dos fascistas, assim como no Brasil, o discurso anticorrupção sempre foi também um mecanismo de quebra da democracia. E eles estão fazendo esse discurso. Nós somos os verdadeiros defensores da democracia, porque nós estamos enfrentando os comunistas que viam uma fraude, tomaram o poder no Brasil. Essa é a narrativa deles. E aí, no ato em si, acho que é importante a gente ver uma coisa muito, muito séria. E eu termino com ele. Só tinha 13 governadores. Desculpa, só tinha 14 governadores. Quer dizer que 13 não estavam. E aí, quando você vê isso, e quando o Arthur Lira deliberadamente não vai, porque, gente, nem eu, nem você, nem as pedras da rua, nem ninguém vai acreditar no atestado que o Arthur Lira meteu para não aparecer. O Arthur Lira, eu já falei aqui, ele é um dos maiores inimigos que a democracia e qualquer projeto de avanço de direitos da maioria da população no Brasil tem neste momento. Ele é a principal peça de execução das políticas de retirada de direitos, de não permitir o avanço dos direitos, de não permitir que o programa de governo eleito, quando o Lula foi eleito, seja implementado na parte mais social que ele tem. Arthur Lira não foi deliberadamente, porque ele tem um acordo com a extrema-direita e com os operadores do fascismo no Brasil. E ele fez isso, e esses 13 governadores que não foram, e todos os deputados que não foram, eles fizeram isso de comum acordo, porque o fascismo pode e deverá se fortalecer na eleição de 2024. E eles estão contando com ser operadores para que aconteça esse fortalecimento e porque esse fortalecimento é importante para os projetos econômicos que eles estão implementando. Então, isso é muito sério. Eles não terem ido e eles estarem fazendo o que estão fazendo e eles estarem construindo essa narrativa vai estar já e vai interferir gravemente nos resultados da eleição de 2024, que não tem uma relação direta com quem vai ganhar a eleição de 2026, não é tão simples assim, mas vai consolidando um poder enraizado em todos os municípios do Brasil de fascistas operando o Estado brasileiro e utilizando a eleição para chegar em lugares de poder e interferirem nas organizações sociais e ter a aprovação de uma série de retirada de direitos de várias populações oprimidas no Brasil. Então, isso é muito grave. E aí a democracia está abalada. Ela segue abalada. E a gente fez o que fez ontem, porque precisa defender a democracia, mas anteontem, né? Mas continua precisando defender e precisando explicar que a gente também não está defendendo essa democracia como ela está aí. A gente quer defender uma democracia cada vez maior, porque essa que está aí é pouca, é insuficiente, né? Ainda que qualquer autoritarismo que avança seja muito pior, né? Porque mesmo para as populações que hoje têm acesso a partes pequenas dessa democracia, como as mulheres, como as pessoas negras, como as pessoas de periferia, quando o autoritarismo se instala, essas são as primeiras pessoas a serem atingidas de maneira brutal. E aí o golpe desde 2016 está aí desenhado, mostrando como as pessoas perderam renda, como foram parar na fome, como aumentou o assassinato, como aumentou o encarceramento e coisas do tipo. Sim. E, se a eleição de 2024 não é decisiva para a eleição presidencial de 2026, ela é decisiva para a eleição do Congresso Nacional de 2026, porque cada vez mais o Congresso, em que pese formalmente o regime ser proporcional, ele é distrital, né? Cada vez mais os deputados são eleitos com base em distritos de um município, um conjunto de municípios. Então, eles vão consolidando essa base distrital, né? Então, um cenário para renovação do Congresso
do jeito que a coisa vai, é muito feio. A gente pode ter por incrível que pareça, um Congresso ainda mais reacionário na renovação. E o fato é que vai ter impeachment do Lula? Não dá para saber. A aposta hoje do Centrão não é em impeachment, é em governar em conjunto, mas a aliança do Lira com a extrema-direita dá maioria para pensar no impeachment. Então, é sempre uma faca, é o governo com a faca no pescoço o tempo inteiro, né? Muito grave, muito grave. Muito grave. Exatamente. Tem um superchat aqui para a Helenira, do Daniel Miag. E ele nos lembra que a Helenira fez aniversário nesses dias atrás. Sábado teve um festão aí em Florianópolis, né, Helenira? Conta pra gente também. A Geisa, eu nem cumprimentei a Helenira. A Helenira agora 48. Foi sábado, Helenira? Foi sábado, dia de Reis. Para você, feliz ano novo particular, feliz aniversário atrasado, saúde, alegrias. Muito guerreira essa moça, Helenira, na luta. Parabéns, Helenira, para você. Muito sucesso. Valeu, gente. Começando aí o 4.8. Só revelei aqui os 48 porque está lá no Instagram dela, tá? Não foi nenhum indiscrição. Eu sou bem de boa. Eu sou bem de boa com a minha idade. 48 anos muito bem vividos. Com todos os... Diga. Desculpa, Lenira, te cortei, mas é porque a Luciana Gatti está aqui na nossa sala de espera e ela também te mandou parabéns, diz que você super merece, você é uma grande expoente de força e luta. Gratidão, gratidão. Vamos aí, né? Abrindo, eu sempre faço... Vamos comemorar aqui em Brasília na sua próxima vinda, viu, Helenira? Com certeza. No final do mês eu estou aí. Vai ter Conferência Nacional de Educação. Não estava na minha agenda, seu aniversário, se não está na agenda, eu não lembro, porque eu não fico frequentando rede social. Mas é fácil de lembrar, Mauro, porque eu faço aniversário dia de Reis, né? No dia de Reis, é isso aí. Helenira, temos aí 1 minutinho, vamos entrar já com a Luciana Gatti, mas não queria deixar passar, você é uma feminista de referência para mim, né, para todas nós, e muito chocante, mas ao mesmo tempo muito ilustrativo, indicativo do que é este reino patriarcal machista do país. O Neymar e o pai dele deram o advogado e R$800 mil para o Daniel Alves comprar a redução da pena, ainda não saiu a condenação, mas a redução da pena lá na Espanha. Essa solidariedade no estupro, né? Então, é muito significativo. O Casagrande escreveu um artigo no UOL. Tem um elemento machista que eu acabei esquecendo de citar no 8 de janeiro, que é tanto o documentário do Globo quanto o documentário da Folha inteirinho, não tem uma fala de uma única mulher. Mesmo no caso da Globo, por exemplo, destacando que a Janja teve um papel importante na questão de não permitir a GLO, mas ela não fala. Alguém fala por ela. Então... E aí é isso, né? Um pacto machista patriarcal também na imprensa da própria Folha de São Paulo. Teve um artigo semana passada sobre o Daniel Alves dizendo 1 ano de sofrimento, não sei quanto tempo, mês, sei lá, de sofrimento do Daniel Alves encarcerado, eles com peninha, né? Aí eu escrevi, né? Ninguém tem pena a identificação dos jornalistas da Folha é com o cara, né? É com o cara que supostamente, mas com indícios muito fortes e com um processo adiantado na justiça espanhola, é estuprador de uma mulher. E aí a gente vê o Casagrande cita o Robinho também, que é um condenado, um fugitivo, né? Ele está condenado na Itália por estupro. E aí quando você vê que existe um pacto, né? No caso do racismo a gente chama de pacto narcísico da branquitude, existe um pacto narcísico do machismo, da misoginia, em que eles se protegem na defesa do sagrado direito de poder violentar mulheres, porque é isso que eles estão fazendo. Isso aí deixa eu ajudar meu amigão, que está tendo responsabilidade por fazer coisas iguais ou muito parecidas com as que eu faço. O Neymar também já foi acusado de estupro mais de uma vez. Uma delas, ele foi acusado por uma mulher
em que era considerado estupro na época, não era que o sexo não fosse consensual, mas que ele tirou a camisinha sem avisar para ela, e isso é crime, avisar para os coleguinhas aí, para quem não sabe, tirar a proteção sem avisar para a parceira é crime, é uma forma de crime sexual, e o Neymar foi acusado disso, e aí o que a gente vê é isso, esses canalhas se protegendo, né, num pacto, como se já não tivesse um judiciário todo muito mais preparado. Lá na Espanha a coisa está mudando, felizmente, né, com aquela lei da liberdade sexual total, que é uma lei muito interessante, que o movimento aqui tem que se inspirar para a gente avançar desse ponto de vista, mas demonstrando, né, deixa eu defender aqui o meu amigo, né, mas o seu amigo, você está defendendo ele por quê? Não, porque eu quero defender o meu sagrado direito de também poder continuar violentando mulheres e não ser responsabilizado por isso. Eu não quero que ele sofra, porque se ele sofrer, todos nós sofreremos. É assim que eles enxergam, eles se colocam no lugar da vítima. É tão cínico quanto a história da associação de criminosos, que se chama Associação de Vítimas do 8 de Janeiro. Então isso é muito grave, muito representativo de uma sociedade que consegue e continua, tanto no artigo da Folha, quanto na atitude do Neymar, defendendo e humanizando o criminoso quando ele é um criminoso contra mulheres, e desumanizando, e aí se junta com aquela notícia que a gente teve semana passada, de que a mãe do Daniel Alves, né, expôs o nome da vítima e tentou desumanizar ela, dizendo que ela nem é tão traumatizada, porque ela estava, enfim, segundo a mãe do Daniel Alves, passeando e vendo os amigos e continuando a vida dela. Então é grave, inclusive, assim, para quem não viu, né, eu publiquei no dia 7, porque eu sofri uma violência sexual, que completou 30 anos no dia 7, porque foi no dia que eu saí de casa para comemorar meu aniversário de 18 anos. E o caso da Julieta, né, que é uma menina também, que é uma mulher argentina que foi estuprada e assassinada. Então, eles estão defendendo o direito de que isso continue acontecendo, que a violência que eu sofri, que a violência que essa moça sofreu na boate, que a violência que a Julieta sofreu, que tudo isso permaneça autorizado socialmente. E o que a gente está fazendo como movimento feminista e como movimento humano, né, é que violências não sejam autorizadas e que nós mulheres tenhamos realmente direito à liberdade. Então é muito grave, é muito sério, e é muito representativo de quem é o canalha do Neymar, né, gente? Vamos ser sinceros, que aquilo ali, vou te dizer, né, ele nunca entregou nada, nem como jogador de futebol, nem como personalidade pública, que não fosse aumentar tudo de ruim que essa sociedade tem, lamentavelmente, e para mim isso devia ser um motivo da pessoa ser afastada de representações tipo a seleção brasileira de futebol, porque se ele está do mesmo jeito que a gente afasta, né, quando, infelizmente, a gente já avançou nesse ponto, quando algum jogador de futebol comete atos de racismo, quando um jogador de futebol comete atos de misoginia, assim, ele também devia ser afastado e parar de ser convocado pela seleção brasileira. Mas é isso, né? O que esperar do Neymar, né, que engravida uma outra mulher enquanto sua namorada oficial está ali grávida, num momento super delicado da vida. É esse tipo de gente que a gente lida, que está aí na seleção brasileira. Mas, Helenira, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, como sempre. E é isso, semana que vem você volta, né? Fica aqui com a gente na próxima. Sim. Muito obrigada pela participação. E final de janeiro, comemoração do aniversário da Helenira aqui em Brasília. Vai ter Brasília. É isso aí. Bora comemorar. Beijão, gente. Até mais.